Bem-vindos a esta exploração profunda da resiliência humana. Através de 10 retratos de homens e mulheres com destinos fora do comum, descobrimos como a vontade transcende os limites físicos. Estes relatos são fontes de inspiração e reflexão universal. Número 10. Pratik Vital Mohit, o gigante do fisiculturismo em formato miniatura. Pratik Vital Mohit, originário de Maharashtra, na Índia, é um atleta de exceção que transformou a sua existência numa verdadeira lenda do desporto mundial. Medindo apenas 1,02 metros, 3 pés e 4 polegadas, foi oficialmente reconhecido em 2021 pelo Guinness World Records como o mais pequeno bodybuilder de competição do mundo. Nascido com membros invulgarmente curtos, os médicos temeram inicialmente que ele nunca pudesse caminhar de forma autónoma. Mas Pratik desafiou todas as previsões médicas pessimistas através da sua vontade. Inspirado pelo seu tio, começou a treinar rigorosamente em 2012, enfrentando equipamentos de musculação não adaptados à sua morfologia e preconceitos sociais. Após participar em mais de 40 competições nacionais, tornou-se um mentor influente, provando que a estatura física não limita de forma alguma a envergadura das ambições pessoais. O seu percurso exemplar é um lembrete poderoso de que, embora a altura possa ser pequena, os sonhos e a determinação devem, por sua vez, permanecer imensos. A sua disciplina de ferro e o seu sucesso internacional fazem dele uma fonte de inspiração inestimável para todos os desportistas. Número 9. Ram Singh Chauhan, a paciência erguida como monumento cultural. Ram Singh Chauhan, natural de Jaipur, na Índia, encarna uma forma de devoção única no mundo que impõe admiração. Detentor do recorde oficial do Guinness para o maior bigode do planeta, os seus pelos faciais estendem-se por um comprimento incrível de mais de 5,6 metros. Este resultado espetacular não é fruto do acaso, mas sim de mais de 40 anos de um compromisso inabalável iniciado na década de 1970. Para Ram, o seu bigode ultrapassa largamente o âmbito de um simples recorde de curiosidade. É o símbolo poderoso de uma herança cultural onde a pilosidade facial representa a masculinidade, a honra e a tradição ancestral. Manter tal estrutura exige uma disciplina diária rigorosa. Ele utiliza óleos naturais específicos, realiza uma escovagem meticulosa e deve envolvê-lo cuidadosamente todas as noites para evitar qualquer dano estrutural. Esta aparência icónica abriu-lhe as portas da celebridade mundial, incluindo aparições na televisão internacional e um papel memorável no filme de James Bond, Octopussy. A sua dedicação exemplar prova que a paciência infinita leva sempre a uma glória internacional merecida e duradoura. Este patriarca indiano inspira respeito pela sua perseverança fora do comum no cotidiano. Numa sociedade obcecada pela gratificação instantânea, ele prova que a grandeza pode ser alcançada lentamente, centímetro por centímetro, através da perseverança e do respeito profundo pelas suas raízes. Número 8. David Aguilar. Construir o futuro, uma peça de cada vez. David Aguilar, originário de Andorra, nasceu sem um antebraço direito, mas recusou-se ferozmente a permitir que esta diferença física definisse os seus limites pessoais. Utilizando a sua imaginação transbordante e a sua paixão pela Lego, construiu a sua própria prótese funcional inteiramente feita de peças de plástico. O que começou como uma simples brincadeira de criança, tornou-se uma proeza da engenharia moderna. Na adolescência, concebeu o MK1, um braço robótico dotado de articulações móveis e uma pinça motorizada, utilizando a linha Lego Technic. Inspirado pela armadura do Homem de Ferro, David nunca parou de aperfeiçoar as suas criações, passando do MK2 ao MK4, sendo cada versão mais avançada, precisa e funcional que a anterior. A sua história tornou-se um fenómeno mundial, levando-o a dar conferências prestigiadas e a colaborar diretamente com a marca Lego para inspirar outros jovens. O seu gênio criativo transforma brinquedos comuns em ferramentas médicas revolucionárias, indispensáveis para a autonomia de pessoas com deficiência. David tornou-se um ícone incontornável da bioengenharia moderna para os jovens. Hoje,
Um estudante brilhante de bioengenharia, o seu sonho é conceber próteses acessíveis para crianças de todo o mundo. David ilustra perfeitamente o poder do espírito de inovação. Transformou o que outros consideravam uma fraqueza na sua maior força, provando que as nossas diferenças não nos definem, mas sim a forma como as superamos é que molda o nosso futuro. Número 7. Radhakrishnan Velu, a supremacia da vontade sobre a matéria. Radhakrishnan Velu, carinhosamente apelidado de King Tooth, Rei Dente na Malásia, empurrou as fronteiras do possível ao puxar um comboio de 7 carruagens, pesando mais de 260 toneladas, apenas com a força da sua mandíbula. Este feito, que lhe valeu um lugar de honra no Guinness World Records, não é uma ilusão ou um truque de magia, mas o resultado de anos de um treino físico e mental de uma intensidade rara. Sob a tutela de um guru indiano de renome, aprendeu a canalizar a sua força interior, uma disciplina que vai muito além da simples musculação convencional. Para Velu, cada performance é um ato de motivação destinado a inspirar outros a descobrir o seu próprio potencial oculto. Ele defende que a verdadeira força não reside nas fibras musculares, mas na clareza do espírito. Esta força herculana baseia-se numa concentração espiritual de uma profundidade inaudita, que desafia as leis clássicas da física. A sua perseverança mental ilustra a capacidade infinita do homem para dominar a matéria. O seu percurso é uma demonstração bruta do que o ser humano pode realizar, quando consegue harmonizar a sua concentração mental com as suas capacidades físicas. King Tooth não procura apenas a glória. Ele procura provar que a vontade humana é uma força da natureza, capaz de mover montanhas, ou, no seu caso, comboios massivos. Número 6. Chirag Paulia, a fluidez corporal elevada ao nível de arte. Chirag Paulia, originário da Índia e conhecido como Rubber Boy, rapaz de borracha, possui uma flexibilidade sobrenatural que deixa observadores e até profissionais de saúde em total incredulidade. A sua capacidade de dobrar o corpo em posições complexas, rodar a cabeça 180 graus e torcer o tronco em ângulos impossíveis, valeu-lhe a alcunha de homem sem ossos. Este dom não é apenas genético. Chirag começou a praticar yoga aos 5 anos de idade, com um rigor diário exemplar. O que é fascinante é que os médicos não encontram nenhuma condição médica patológica para explicar esta flexibilidade extrema. É um talento puro, refinado por anos de dedicação incessante. Apesar da sua celebridade nas redes sociais e das suas passagens pelos canais de televisão indianos, Chirag continua a ser um jovem profundamente ancorado na sua prática espiritual. Cada movimento fluido testemunha uma harmonia perfeita entre o corpo físico e o espírito superior, capaz de proezas incríveis. Chirag transforma o esforço físico numa forma de arte visual pura e espiritual. Para ele, o yoga não é uma exibição de contorcionismo, mas uma busca por paz interior e disciplina. O seu percurso prova que o talento extraordinário nasce da paixão e de um espírito indomável, fazendo dele uma fonte de inspiração para a juventude mundial, sobre as virtudes do trabalho e do autodomínio. Número 5. Jiang Yanshen, endireitar o destino apesar da dor. A história de Jiang Yanshen, apelidado de O Homem Dobrado em Shandong, na China, é uma das mais comoventes e inspiradoras da nossa época. Sofrendo de uma espondilite anquilosante grave, a sua coluna vertebral curvou-se tão radicalmente para trás que a sua cabeça quase tocava a parte inferior das suas costas, reduzindo a sua altura para menos de 1 metro. Esta condição transformou cada segundo da sua vida num calvário físico, obrigando-o a estudar de joelhos ou deitado e a realizar os seus exames universitários num tapete de yoga. No entanto, o seu espírito nunca falhou, e ele conseguiu ingressar na Universidade de Jizhou para estudar engenharia elétrica. Em 2023, graças à imensa coragem da equipa do Dr. Wang Yu, Jiang foi submetido a uma série de cirurgias de alto risco, destinadas a quebrar e realinhar a sua coluna vertebral. O milagre aconteceu. A sua curvatura de 180 graus
foi reduzida para 90 graus. Este endireitamento anatômico espetacular constitui um verdadeiro feito para a medicina contemporânea e para a cirurgia ortopédica mundial de ponta. Este milagre da ciência devolve esperança a milhões de pessoas com deficiência. A sua viagem é um símbolo da vitória do espírito humano sobre a adversidade mais cruel, uma lição de fé e perseverança para quem enfrenta provações que parecem totalmente insuperáveis. Número 4. José Serrano, o triunfo da inovação e da compaixão. José Serrano, um jovem rapaz de Ciudad Juárez, no México, teve de enfrentar desde o nascimento uma realidade aterradora. Um tumor vascular massivo chamado linfangioma venoso, maior do que a sua própria cabeça, desenvolvia-se no seu pescoço e ombro. Este crescimento implacável ameaçava suas funções vitais, tornando a respiração, a alimentação e o sono extremamente difíceis no cotidiano. Durante anos, a sua família procurou ajuda sem sucesso, até que missionários americanos descobriram o seu caso crítico. Graças a uma onda de solidariedade e doações comunitárias massivas, José foi transportado para o Novo México. Uma equipa de 25 especialistas médicos realizou uma operação perigosa de 12 horas. Um detalhe médico fascinante: os médicos utilizaram Viagra antes da operação, para reduzir o tamanho dos vasos sanguíneos que alimentavam o tumor, minimizando assim os riscos de hemorragia fatal. A onda de solidariedade internacional salvou literalmente a vida desta criança corajosa, que agora pode vislumbrar um futuro radiante. A sua cura milagrosa é um hino à generosidade humana universal. A intervenção foi um sucesso retumbante. Hoje, José pode respirar livremente, manter-se de pé e regressar à escola. A sua história é muito mais do que uma proeza médica. É um testemunho da bravura de uma criança e do poder da compaixão humana, capaz de transformar uma tragédia num novo começo. Número 3. Liu Jie, a dignidade silenciosa perante a deformação. Liu Jie, um camponês chinês de 56 anos, viveu durante mais de 10 anos com um lipoma colossal, um tumor de gordura benigno, mas extremamente invasivo no seu pescoço. Embora esta massa tenha atingido proporções tais que dificultavam os seus movimentos diários e impactavam severamente a sua qualidade de vida, Liu recusou-se a deixar-se definir pela sua condição física. Em vez de se isolar socialmente, enfrentou este desafio de frente, mantendo uma atividade e presença no seio da sua comunidade, com uma resiliência que impõe respeito universal. O seu percurso é uma ilustração da força de caráter necessária para suportar não só o peso físico de tal afecção, mas também o peso social do olhar alheio. A sua força mental perante a deficiência invisível impõe o respeito de todos os que cruzam o seu caminho corajoso todos os dias. A sua paciência estoica testemunha uma nobreza de alma verdadeiramente excepcional e emocionante. Liu Jie encarna a perseverança silenciosa. Nunca deixou o desespero apagar a sua vontade feroz de viver. A sua história recorda-nos que a capacidade humana de suportar as provações mais difíceis é ilimitada, e que a dignidade não depende da aparência física, mas da força interior e da fé num futuro melhor, apesar das limitações corporais crónicas. Número 2. Richard Kiel, a grandeza de alma de O Gigante do Cinema. Richard Kiel permanece na memória como um dos atores mais imponentes e carismáticos da história do cinema, célebre pelo seu papel como Jaws nos clássicos de James Bond. Medindo 2,18 metros devido à acromegalia, uma condição hormonal rara, soube utilizar a sua estatura para forjar uma carreira única e lendária. No entanto, por trás desta aparência intimidante, escondia-se um homem de uma imensa doçura e de uma grande piedade. Nascido em Detroit em 1939, Richard teve de superar os desafios físicos ligados ao seu crescimento excepcional. Para o seu papel como Jaws, teve de usar dentes de aço extremamente dolorosos que tornavam a fala quase impossível, um sacrifício que aceitou pelo amor à sua profissão. A sua gentileza lendária contrastava magnificamente com sua imponente estatura física no cinema, tornando-o uma personalidade muito querida.
O seu imenso talento transcendeu as simples características físicas da sua condição. Além de Bond, brilhou em filmes como Happy Gilmore, mostrando um talento cômico notável. Fora do ecrã, era um marido dedicado, um autor realizado e um homem de fé. Falecido em 2014, o seu legado perdura não só através das suas interpretações icónicas, mas também através do exemplo que deu, o de um homem que soube transformar uma diferença física numa fonte de inspiração mundial. Número 1. Steven Pitt. Navegar no mundo sem sinal de alarme. Steven Pitt, originário do estado de Washington, possui o que alguns poderiam considerar um superpoder, mas que é, na realidade, um perigo mortal constante. Ele não sente dor física. Sofrendo de insensibilidade congénita à dor, Steven passou a vida a sofrer ferimentos graves sem sequer se aperceber. Quando criança, mordeu a língua até sangrar e caminhou sobre uma perna fraturada durante dias sem derramar uma única lágrima. Esta condição teve consequências trágicas na sua vida, nomeadamente a perda do seu irmão gêmeo, Chris, que sofria da mesma patologia. Para Steven, a ausência de dor não é uma bênção, pois a dor é o sistema de alarme vital do nosso corpo. Viver sem o sinal da dor exige uma vigilância intelectual absoluta para prevenir acidentes corporais graves e, muitas vezes, invisíveis. A sua missão de sensibilização educa agora o mundo sobre esta condição pouco conhecida. Sem ela, um simples corte pode tornar-se uma infecção mortal e um osso partido pode causar danos irreparáveis. Hoje, dedica a sua vida a sensibilizar o público para esta condição rara, explicando que o sofrimento físico, embora desagradável, é essencial para a sobrevivência humana. O seu percurso é uma lição sobre a fragilidade da vida e sobre a coragem necessária para viver cada dia num corpo que nunca o avisa do perigo. Número 11. Momento de casos imprevistos. Nas lendas de uma aldeia distante, conta-se a história de dois protetores com características únicas. Um, dotado de uma estatura excepcional, servia de vigia para proteger a sua comunidade dos perigos no horizonte. O outro, graças a uma percepção sensorial fora do comum, sabia guiar os seus para os recursos vitais. Este relato imaginário celebra a diversidade e recorda-nos que cada particularidade pode tornar-se uma força preciosa. Uma exploração poética da diferença e da harmonia no seio de culturas lendárias. Estes 10 destinos excepcionais recordam-nos que a diversidade humana é uma fonte de força inesgotável. Ao transformar os seus desafios em vitórias, estes indivíduos incitam-nos a olhar de forma nova para os nossos próprios limites e a cultivar a esperança.